Paz do Senhor, igreja. Muito bom estar aqui de volta. E domingo passado, para os irmãos que acompanharam a live, os irmãos tiveram eu falei um pouco sobre Deus ser Deus de movimento. Só uma recapitulação rápida que eu vou fazer, é muito rápido mesmo. É que Deus é Deus de movimento. Eu falei um pouquinho do meu testemunho de uma experiência que eu tive com Deus, que foi muito forte na minha vida, em que eu tive que me desfazer dos meus conceitos e me entregar completamente, assim como a gente cantou na canção I Surrender, que é eu me entrego, eu tive que me entregar e eu contei algumas partes do testemunho que foram muito impactantes para mim e que me fizeram realizar, me fizeram entender que Deus é um Deus de movimento. E eu deixei algumas partes de propósito de fora, para que hoje eu pudesse falar com os irmãos e trazer essa mensagem, que é um segmento. Essa mensagem de hoje que eu vou trazer, ela é um segmento, ela é uma continuação da mensagem do domingo passado. Então, se os irmãos, se alguém não viu, não assistiu a mensagem do domingo passado, eu acredito que esteja no Facebook, no YouTube, pai? Tá no YouTube. No YouTube. Então tá no YouTube, tá no canal Aconselhando Vidas. Aconselhando Vidas. No canal Aconselhando Vidas tá a mensagem do domingo passado. Então, para os irmãos que perderam a mensagem do domingo passado, aconselho que vão lá depois, vão lá dar uma olhada, dar uma assistida na live, para você entender um pouco do que eu vou falar sobre hoje. Hoje, a mensagem de hoje que eu vou trazer para os irmãos, ela tem três pontos muito importantes que eu quero trazer. O tema da mensagem domingo passado eu falei sobre estar no próximo nível. Eu falei que por um tempo eu estava numa igreja, estava num lugar por 6 anos, e chegou um momento na minha vida que eu conversava muito com minha esposa, a Molisa, que eu me sentia um pouco incomodado, porque eu não sentia... Eu tinha dificuldades, eu queria crescer mais, eu queria avançar mais, eu queria galgar lugares mais altos e eu não sentia que era ali eu ia alcançar. Eu me sentia um pouco limitado, um pouco travado e isso me atrapalhou bastante. Só que eu senti uma palavra, e Deus ministrou no meu coração que Ele queria me levar para o próximo nível, para o próximo patamar. Eu não gosto nem de falar esse outro patamar, porque eu sou vascaíno e os flamenguistas ficam zoando. Mas é literalmente isso. Deus queria me levar para um outro patamar, para um outro nível. E eu ficava pensando, eu argumentava com Deus, eu falava, Deus, o que é esse outro nível? E eu fui entender logo após que outro nível significava em tudo, né? Todas as áreas da minha vida. Na área profissional, na área pessoal, na minha educação, na parte financeira, no meu casamento, na minha área espiritual, na minha vida espiritual, no meu ministério, tudo. Deus queria me levar para um outro nível. E eu tive que passar por experiências, uma série de experiências para que eu pudesse chegar a esse outro nível. Então eu aconselhei os irmãos e eu encorajei os irmãos no final, continue orando, continue vigiando, continue seguindo, continue avançando. E terminamos com a palavra que Paulo diz, eu que não me julgo ter alcançado, eu continuo seguindo ao alvo, prosseguindo ao alvo, que o alvo é Jesus Cristo. E a mensagem de hoje é uma pergunta. Você está preparado hoje para o próximo nível? Eu falei semana passada sobre o próximo nível, eu falei do que eu passei, do que eu tenho passado. E eu ainda estou nesse trajeto, ainda estou nesse processo. Eu ainda não cheguei ao próximo nível. Eu estou no processo, é um processo. Não é algo que acontece do dia para a noite. E a minha pergunta para os irmãos você está preparado para o próximo nível? Estamos preparados para o próximo nível? E o que é estar preparado? Eu vou trazer para os irmãos 3 pontos de como estar preparados para o próximo nível. O próximo nível na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, nos seus projetos, no seu trabalho, talvez é um sonho pessoal que você tenha, talvez é uma educação, talvez é no seu ministério. O que é o próximo nível para você? Porque você está olhando, mas Léo, esse é o próximo nível seu. Sim, eu estou dizendo o meu próximo nível, mas o que é o próximo nível para a sua vida? Você tem orado para que Deus te leve ao próximo nível, para que Deus te leve a um nível mais profundo de intimidade com Ele, a um nível melhor no seu trabalho, em tudo que você tem feito, em todas as áreas da sua vida. O que é isso? Eu vou dizer hoje. E a mensagem de hoje, ela está pautada em Mateus 25, versículo 1 ao 13. Aos irmãos que estão acompanhando, eu peço que vocês abram em Mateus 25, do 1 ao 13. Vocês podem abrir a sua Bíblia. Peço também que façam anotações, se quiserem, no celular, no iPad, no computador, no caderninho, no que você quiser. Então está em Mateus 25, 1 ao 13. Se os irmãos já acharam, dá um joinha. Então vamos ler Mateus 25, do 1 ao 13. Alguns dos irmãos também já devem ter lido essa passagem, já devem conhecer essa passagem. Vamos ler e eu vou trazer uma outra perspectiva para os irmãos, que é a parábola das 10 virgens.
que diz assim, Mateus 25, capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Como os irmãos podem ver aqui, a passagem, ela obviamente, o resultado final, a parábola das 10 virgens, ela fala sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus, que não sabemos nem o dia nem a hora, então vigiai, porque não sabemos o dia nem a hora. Sejam prudentes, o tema principal é ser prudente. E eu vou voltar aqui, eu vou agora voltar um pouquinho, que a gente vai parar lá. O primeiro ponto é que, semana passada eu falei com os irmãos brevemente, eu quero dizer que o primeiro ponto para estarmos preparados para o próximo nível é: saiba quem Deus é. Anota aí. Primeiro ponto é: saiba quem Deus é. Sabemos quem Deus é. Por que saber quem Deus é? Quando eu contei para os irmãos sobre o que eu passei, Deus permitiu que eu passasse por aquele vale, que eu passasse por provações, que eu passasse por teste, para que eu fosse apenas e somente, eu fui aprovado no dia em que eu me rendi. Como eu contei para os irmãos, eu compartilhei, muitos empregos, eu apliquei para muitos empregos e a maioria deles, avassaladora, disse para mim: Léo, você tem tudo e muito mais do que pedimos, mas nenhum deles me ofereceu um emprego. Eu não consegui nenhum deles. E eu ficava frustrado porque eu pensava: pô, mas eu sou tão capaz, eu conheço as minhas fortalezas, eu me conheço como músico, como humano, como ministério, como líder de ministério, eu me conheço todas as minhas fortalezas, eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu vou conseguir. E eu achava que eu consegui pela minha força. Mas no momento que eu desisti, e eu me rendi, e eu falei: Senhor, não é na minha força, não é na minha capacidade. Eu entendo que é no seu tempo e é da sua forma, Senhor. Eu me rendo a Ti e eu reconheço aqui quem Tu és. Foi naquele momento que eu fui aprovado, que eu contei para os irmãos que eu recebi a ligação, uma ligação que eu não esperava, um lugar que eu não esperava, e tudo aconteceu e foi acontecendo e deu certo. Eu glorifiquei a Deus, mas eu li uma passagem que foi muito interessante, que eu já li várias vezes e eu nunca tinha percebido o porquê. Essa passagem está em Êxodo 17. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Êxodo 17. Vamos abrir em 17. Nos versículos 8 ao 15. Êxodo 17, do 8 ao 15. Aqui nessa passagem, o título é Amaleque peleja contra os israelitas. Aqui Israel está entrando em guerra. E Moisés vira para Josué e fala: Josué, pega uns homens e vai para a guerra. Enquanto isso, eu vou para o monte e lá estarei com Deus. E alguns irmãos já podem conhecer essa guerra. É a guerra em que Moisés, ele ficava estendendo a mão. E quando Moisés estendia a mão, Israel ganhava. Quando Moisés abaixava a mão, Israel perdia. E ficou nessa de Israel ganha, Israel perde, Israel ganha, Israel perde. E 2 homens ajudavam Moisés e colocaram uma pedra para Moisés sentar. E eles levantavam os braços de Moisés e ajudavam Moisés a fazer. E aquela guerra, no final, Israel venceu. Mas o que eu quero, o versículo que eu quero focar é o versículo 14, que diz o seguinte, Êxodo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué,
porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Vou voltar novamente, mais uma vez, versículo 14 diz: Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. E eu li aquilo e falei assim, por que Deus fala isso? Escreve num livro e repete a Josué. Naquela época, um contexto rápido para os irmãos, Josué era o aprendiz de Moisés. Josué ia ser o sucessor de Moisés. E naquele momento o que Deus estava dizendo é o seguinte, escreve aí, meu irmão, o que eu fiz aqui hoje e repete para Josué, para que ele nunca se esqueça que quem ganhou essa guerra fui eu. Quem ganha a guerra é Deus. Quem faz acontecer é Deus. E muitas vezes Deus nos permite passar por provas, testes e guerras, até sermos aprovados, e Ele nos diz, escreve aí e não se esqueça, memoriza aí que quem fez tudo isso fui eu, seu Deus. Então o primeiro ponto para saber, para nós estarmos preparados para o próximo nível é, saiba quem Deus é. Não se esqueça, infelizmente como humanos, nós temos um problema, esquecemos muito fácil. Esquecemos muito rápido, quando está tudo muito bom, a gente, delícia, que lindo, maravilha, eu sirvo a Senhor, mas quando vem as provas, quando vem a tentação, quando vem as dúvidas, as frustrações, nós esquecemos quem Deus é, e começamos a questionar, e começamos a fazer perguntas, e começamos a agir como se nós pudéssemos ter o controle de tudo, mas nós não temos. Eu fui descobrir isso numa experiência própria. E Deus permitiu que eu passasse por um vale, e talvez hoje você esteja passando por isso, por provações, tentações, várias provas, e esteja se perguntando, mas a partir do momento que você se entregar e você reconhecer que somente Deus é capaz, que somente Deus tem o poder de fazer, ali você vai ser aprovado, ali você vai ter a garantia de Deus para a sua vida. Então, ponto número 1, não se esqueça quem Deus é, saiba quem Deus é, Ele é o único que pode fazer na sua vida. Número 2, uma palavra que os irmãos podem ter escutado muitas vezes. Uma parte que eu deixei de fora é que teve, durante o processo de procura que eu estava procurando, uma igreja em particular, ela me procurou, muito grande, ela fica em Holland, que é uma cidade rica, mais ou menos rica, bem populada, muito bonita, de praia, de muitas coisas. E essa igreja muito grande mesmo, ela tem 3 campos, são 3 igrejas diferentes, e nessa igreja ali eu comecei a fazer entrevista, o processo, e eu me reuni com eles mais 5 vezes, eu conheci todos os líderes, todos os pastores, eu passei por todo o processo, e eles me ofereceram, todo o pacote que eles me ofereceram era muito mais do que eu imaginava. Era algo que eu estava muito feliz, eu conversava com meus pais e com minha esposa, eu falava, eu não quero criar muita expectativa, mas eu estava muito ansioso, porque era algo que eu falava que eu era preparado. Eu me julgava preparado para aquilo, eu falava assim, Senhor, eu sou preparado. Eu falava, é isso que eu quero, Senhor, eu estou preparado para isso. Estou preparado para essa porta, Senhor, abre essa porta. E inicialmente aquela porta estava aberta. Eu olhava assim e o pastor principal chegou para mim e falou assim, ó, você vai ser o líder de louvor, o pastor de louvor, o ministro principal das 3 igrejas. Você vai ter como principal papel mentorar todos os líderes de todas as igrejas, cuidar de todo o ministério de louvor, cuidar de tudo, eventos, de tudo. E era uma igreja muito grande. E eu fiquei maravilhado. Eu fiquei assim, Senhor, é isso, eu estou preparado. E nessa reunião em que o pastor principal de todas as igrejas, ele disse a mim, em alto e bom som, queremos você. Ele falou que quando ele falou aquilo, eu falei assim, é agora, finalmente eu cheguei no destino, finalmente eu alcancei o próximo nível. E eu vim para casa e orei, e ele falou, ó, espera, em 2 semanas nós vamos mandar todo o contrato, tudo certinho, e beleza. Eu fui para casa, e eu comecei a orar, e eu agradeci a Deus, e eu orando, continuando orando. E da mesma forma que o pastor em alto bom som disse, queremos você, da mesma forma Deus em alto bom som disse, não é a hora. Não é essa porta que eu tenho para você. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito ali, eu fiquei chocado, fiquei, Senhor, mas eu estou preparado para isso, eu tenho me preparado todo esse tempo para isso, Senhor. É isso que eu quero, é isso que eu tenho, isso que eu queria para minha vida. E Deus falou, não é agora. Não é agora, não é a hora, não é essa porta que eu tenho para você. O segundo ponto que eu tenho para dizer para os irmãos é, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. E talvez os irmãos já tenham ouvido isso muitas vezes, eu já vi muitas vezes, eu sou um cara muito ansioso. Minha esposa sabe que se ela falar para mim, eu tenho uma surpresa para você, já era. Eu tenho que saber naquela hora qual é a surpresa, que eu não consigo esperar.
Eu não consigo esperar, eu tenho essas crises, essa ansiedade, eu não vou esperar. Se você me falar assim, ó, Léo, eu tenho uma coisa pra você, já era. Eu já fico lá nervoso, falo, o que é? Eu fico insistindo. E meu pai muitas vezes falava, meu filho, há tempo pra tudo. E minha mãe falava, e eu zoava minha mãe, porque ela virava pra mim e falava, meu filho, os planos de Deus são mais altos que os seus. E eu, adolescente, eu olhava aquilo e falava assim, caramba, esse negócio de esperar não tá com nada, cara. Você tem que esperar tudo, tem que esperar o plano de Deus, é quando Deus quer. Por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode receber agora? Por que a gente não pode orar e já acontecer agora? Adolescente, aquela fase, né? Que inclusive é uma fase que poderia ser apagada já. Você já podia sair dos 14 já para os 30. Hoje, com 29, eu falo isso, mas é brincadeira, obviamente. Mas era uma fase muito difícil, e até hoje é muito difícil. Com 29 anos, até hoje eu tinha dificuldades em esperar, e eu argumentei com Deus. Eu falei, Senhor, é essa porta que eu preciso, é essa porta que eu quero. Esse é o meu próximo nível. O Senhor não falou que eu tinha que ir pro próximo nível? Tá aí, esse é o próximo nível. Em alto bom som, Deus falou, não. E eu fui entender de forma complicada, e eu entendi que o tempo de Deus é diferente. O porquê que o tempo de Deus é diferente? Tem 2 versículos que eu gosto muito, que um deles é Eclesiastes 3, que diz, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Eu fui entender isso muito na minha vida, em que eu tinha planos para tudo. E meus planos, todos eles, foram indo por terra um por um. E eu fui entendendo que não eram mais os meus planos, eram os planos de Deus. Eu queria casar com 20 anos, eu queria fazer a faculdade com 18, mas com 20 anos tivemos que nos mudar aqui para os Estados Unidos. E eu comecei minha faculdade com 21. Eu fui fazer minha faculdade com 21 anos, numa terra desconhecida, num lugar desconhecido, num outro país, numa outra faculdade com outro idioma. E aqui fiquei 4 anos com a minha namorada, que eu e Molisa, nós nos casamos, mas nós namorávamos há muitos anos, desde os 17, 18 anos. Já estávamos namorando, e eu tinha planos de casar com ela com 20, com 21 estava aqui, e tivemos que esperar 4 anos. Uma vez por ano nós nos víamos, ela vinha para cá, ou eu ia para o Brasil, e o resto do ano era tudo por Skype. Tanto que eu ria quando as pessoas falavam, eu terminei com meu namorado porque eu moro numa cidade e ele mora na outra. Eu falo assim, imagina você namorar com alguém que mora em outro país, não é verdade? Então, ali, ficava nessa ansiedade de espera, e já foi acabando aqui, acabando ali, todos os meus planos, eu vi todos os meus planos, um por um, sendo derrubados, e um por um eu fui aceitando e obedecendo, e vendo os planos de Deus se realizarem na minha vida. E eu posso garantir para os irmãos, tudo que Deus planejou para a minha vida, tudo que eu alcancei por Deus, foi muito maior do que eu planejava. Muito maior, coisas que o que eu planejava, eu nunca conseguiria planejar isso. O que eu vivo hoje, a casa que eu vivo, a casa que eu moro, o casamento que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, eu nunca poderia ter planejado isso. O que Deus tem para nossas vidas é muito maior. O tempo de Deus é melhor que o nosso tempo e é diferente. E o porquê que o tempo de Deus é diferente? O conceito de tempo para Deus não é o nosso conceito. A palavra em grego, tempo, ela se divide em 2 categorias. Existe o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo que vivemos. O Cronos é o que vem de cronômetro. É uma sequência de tempo, é o seu relógio. No meu relógio agora diz que são 6h29 da tarde. Do Brasil, provavelmente são 7h29 da tarde. Nosso tempo, nosso conceito de tempo é o tempo de Cronos. Nós vivemos um tempo já marcado aqui, tá contando aqui, é uma sequência de tempo. Deus não vive no Cronos, Deus não vive no nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos. O que é o Kairos? Kairos é um período, uma temporada, é um tempo específico, um tempo determinado. É o tempo de Deus. Deus não é limitado ao nosso entendimento humano. Nós não conseguimos compreender esse conceito de tempo de Deus. Então, por isso que quando falamos o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, aí que vem a dificuldade. A confusão acontece quando nós, humanos, queremos que Deus se limite ao nosso conceito de tempo. Mas Deus vive no seu próprio tempo. Deus vive num conceito de tempo específico, determinado, de temporadas, que nós não conhecemos. Nós não conseguimos nem entender, nem processar. Então, o segundo ponto é, entenda que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Ainda não é o seu tempo. Talvez você se sinta preparado, mas ainda não é o seu tempo. E você questione, por que seu não é o tempo? Mas eu me sinto tão preparado. Mas lembre-se que os planos de Deus são mais altos. Ele enxerga mais longe do que nós conseguimos. Talvez ali naquela igreja não fosse a igreja para mim. Talvez aquela porta não fosse para mim. Talvez tivessem coisas ali que eu não soubesse e eu achava que eu merecia. Eu achava que era aquilo. Mas Deus, em toda a sua sabedoria,
sabia que não era a hora. E o terceiro e último ponto que eu quero abordar com os irmãos é exatamente a passagem de Mateus 25, que ela diz, nós lemos a passagem e o ponto principal é: seja prudente. Nós temos duas opções. Podemos hoje ser as noivas que são nécias, aquelas que não estão preparadas, as que não levaram azeite extra, ou temos a opção hoje de ser a noiva preparada, a noiva prudente, a pessoa que vai sempre fazer aquele extra, já preparado. Hoje, talvez, nesse tempo do coronavírus, mesmo com toda a destruição, mesmo com todas as mortes, mesmo com tudo que tem acontecido e que vai acontecer, que nós a igreja tem tido a oportunidade de estudar Apocalipse e ver que o tempo vai cada vez ficar mais mal, o homem vai ficar cada vez mais frio, mais mal, e vão todas essas coisas acontecerem. Mas talvez hoje, no tempo do coronavírus, hoje, seja o tempo de mudança, o tempo de que você mude a chave, vire a chave. Talvez hoje é o tempo que você seja prudente, hoje você comece e volte a estudar. Talvez hoje é o tempo que você mude o seu foco de trabalho. Hoje talvez seja o tempo em que você foque diferente da maneira que você serve. Não fique na inércia. Lembra que eu falei domingo passado? Deus é um Deus de movimento. Tudo que fica na inércia morre. Se você fica parado, você vai morrer. E hoje é o tempo de entendermos que Deus nos quer no próximo nível. Ele tem preparado para você, tem preparado para mim um próximo nível de adoração, um próximo nível de servir, um próximo nível do casamento, um próximo nível no seu trabalho, um próximo nível de educação. Esteja preparado. Saiba quem Deus é. Entenda que o tempo dele é diferente do seu tempo, mas esteja preparado, seja prudente. Continue estudando. Talvez hoje é a hora de você estudar um outro idioma. Talvez hoje é a hora de você voltar a estudar a escola. Talvez hoje você começar uma faculdade. Talvez hoje é a hora de você começar um mestrado. É muito interessante que Deus não me deu aquela porta que eu imaginava, que eu julgava ser a melhor para mim. E Ele me deu uma porta completamente diferente. Uma porta que até nos olhos humanos parece ser uma porta menor, parece ser algo menor, algo pior talvez. Mas é muito interessante que as oportunidades que eu tenho tido hoje são oportunidades que eu jamais teria. Hoje, de estar alastrando o meu ministério, de hoje estar de uma maneira diferente, hoje estar fazendo um mestrado em liderança, algo que talvez eu não poderia fazer se eu estivesse em outra porta. Deus sabe de tudo, Deus planeja tudo da forma, do tempo dele, da forma dele. O que nós devemos fazer é entender quem ele é, saber o tempo dele, que nós vivemos no Cronos e ele vive no Kairos. E terceiro, estarmos prudentes e preparados, porque nós não sabemos quando essa porta vai vir. Da mesma forma que não sabemos quando Jesus vai voltar, nós não sabemos quando vai abrir a porta. Eu não estou dizendo de uma porta, estou dizendo a porta. É a porta que pode mudar a sua vida. Esteja preparado, seja prudente. Hoje Deus tem nos chamado a um próximo nível. Você está preparado? Essa é a pergunta. Estamos preparados? Deus tem dado hoje a oportunidade de nos preparar para o nível que Ele quer que nós estejamos para atingir. Esse é o nível que Deus quer para nós. Não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer para nós. Amém, igreja? Vamos orar agora. Peço que os irmãos baixem sua cabeça, fechem seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Senhor, eu venho pedir, Senhor, que todos os irmãos, as irmãs, Senhor, todas as pessoas que estão aqui conectadas, Senhor, que elas possam entender que o Senhor tem muito mais que nós imaginamos, Senhor. O Senhor tem muito mais para a vida deles do que eles possam imaginar, Senhor. O Senhor quer que eles atinjam o seu próximo nível em todas as áreas de suas vidas. Em todas as áreas, Senhor, porque o Senhor quer servos preparados. O Senhor não quer servos, Senhor, que vivem na inércia, Senhor. O Senhor não quer servos, Senhor, que estão acostumados com o conforto. O Senhor quer servos, Senhor, que estejam preparados para realizar a tua obra, Senhor. O Senhor quer um próximo nível, Senhor, de educação para a nossa igreja, Senhor. O Senhor quer um próximo nível, Senhor, no trabalho, Senhor. Um próximo nível no casamento, Senhor. Nos relacionamentos, Senhor. Um próximo nível financeiro, Senhor. Em todas as áreas, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, o Senhor continue movendo, o Senhor continue transformando, Senhor. E que venhamos entender, Pai, quem o Senhor é. Que o Senhor venha nos lembrar, Senhor, do teu poder, que nada que alcançamos é sem ti, Senhor. Tudo é por ti, Senhor. Que segundo, Pai, que
possamos entender que o nosso tempo é diferente do teu tempo, Senhor, e que viemos esperar, Senhor, e que viemos estar alegres, Senhor, no teu tempo, Senhor, e entender que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. E terceiro, que podemos ser prudentes, Senhor, prudentes e carregar o óleo, o azeite extra, Senhor, e estarmos preparados, Senhor, para que o dia que a porta venha se abrir, Senhor, ali estejamos, Pai, prontos para entrar nessa porta, Senhor. Nós pedimos, te agradecemos, te louvamos, Senhor, em nome santo de Jesus Cristo. Amém.